Para a neurocientista Dimmu Borgigin, a morte sempre foi um grande mistério. Apesar de ser uma parte inevitável da vida, o funcionamento do cérebro durante o processo de morrer era algo pouco compreendido. Há mais de uma década, por acaso, ela começou a explorar esse enigma. Durante um experimento com ratos, 2 deles morreram inesperadamente. Foi então que ela notou algo intrigante: uma intensa liberação de serotonina, um neurotransmissor associado às alucinações. Esse evento despertou sua curiosidade. Nos anos seguintes, Dimmu e sua equipe, da Universidade de Michigan, se dedicaram a investigar o comportamento do cérebro em seus momentos finais. O que descobriram desafia a percepção comum sobre o que acontece quando uma pessoa morre. Em situações de parada cardíaca, tudo parece cessar. A pessoa desmaia, não responde a estímulos e, para muitos, já não há sinais de vida. Mas Dimmu percebeu que, mesmo quando o coração para de bombear sangue, o cérebro não desiste imediatamente. Estudos com ratos mostraram um aumento maciço em neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina. Essas substâncias atingem níveis que nunca seriam observados enquanto o animal está vivo. Em humanos, as descobertas também são fascinantes. Em pacientes terminais, foi detectada alta atividade cerebral logo após a retirada do suporte vital. Ondas gama, que estão associadas a memórias e processamento complexo de informações, foram registradas em algumas áreas específicas do cérebro. É como se, nos últimos momentos, ele entrasse em um estado de hiperatividade. Dimmu acredita que esse fenômeno pode estar relacionado às chamadas experiências de quase morte. Pessoas que sobreviveram a paradas cardíacas frequentemente relatam vivências intensas, como ver uma luz brilhante ou ouvir vozes. Esses relatos podem ser explicados pela ativação de áreas do cérebro ligadas à percepção sensorial e à memória, que ainda continuam funcionando brevemente. Ela também levanta a hipótese de que o cérebro possui mecanismos endógenos para enfrentar a falta de oxigênio, algo que ainda não foi totalmente compreendido. Assim como uma família em crise financeira reorganiza suas prioridades, o cérebro, diante de uma situação crítica, preserva apenas as funções mais essenciais. Para Dimmu Borgigin, estamos apenas arranhando a superfície de um enorme iceberg. Compreender o que acontece no cérebro durante a morte pode revolucionar a medicina e até mudar a forma como definimos a vida e a morte. A neurocientista acredita que, no futuro, esses estudos podem ajudar a evitar diagnósticos precipitados de morte. Afinal, se o cérebro ainda está ativo, mesmo que por um curto período após uma parada cardíaca, é possível que existam caminhos para reverter a situação em alguns casos. Essa possibilidade levanta questões éticas e médicas profundas. Os experimentos também sugerem que o cérebro, longe de ser apenas um espectador passivo durante a morte, luta para sobreviver. É como se ele ativasse uma espécie de sistema de emergência, redirecionando seus últimos recursos para tentar prolongar sua funcionalidade. Esse aumento de atividade pode ser interpretado como um esforço desesperado para enfrentar a crise iminente, mesmo quando as chances parecem mínimas. Outro aspecto intrigante levantado pelos estudos é a conexão entre essa atividade cerebral intensa e os relatos subjetivos de pessoas que estiveram à beira da morte. Muitos sobreviventes descrevem uma sensação de paz, visões de luzes brilhantes ou encontros com entes queridos. Essas experiências, que antes eram frequentemente atribuídas a fatores externos ou espirituais, podem ter explicações científicas. A ativação do córtex visual e das áreas relacionadas à memória e à percepção sensorial oferecem uma possível base para esses fenômenos. Dimmu Borgigin alerta, no entanto, que o caminho ainda é longo. As pesquisas atuais são limitadas e focadas em um número restrito de indivíduos. É preciso ampliar o escopo dos estudos, tanto em animais quanto em humanos, para entender plenamente o que acontece com o cérebro nos momentos finais. Essa investigação não é apenas uma questão de curiosidade científica, mas pode abrir portas para novos tratamentos e abordagens na medicina de emergência.
Ao comparar o funcionamento do cérebro em situações extremas com a hibernação, a cientista sugere que talvez existam mecanismos de sobrevivência ainda desconhecidos. Se isso for comprovado, poderíamos até mesmo desenvolver terapias baseadas nessa resposta natural do cérebro à falta de oxigênio, ajudando a preservar vidas em situações críticas. Por fim, Borjigin reflete sobre a importância de estudar o cérebro moribundo. Para ela, entender esses momentos finais é crucial, não apenas para a ciência, mas para a própria humanidade. Saber o que realmente acontece pode mudar nossa visão sobre a morte e o significado da vida. Afinal, se o cérebro, mesmo em seus últimos instantes, é capaz de produzir tamanha atividade, o que isso pode nos ensinar sobre resiliência, adaptação e os limites da consciência? Com isso, a neurocientista conclui que estamos apenas no início de uma jornada científica que pode transformar o modo como encaramos um dos maiores mistérios da existência humana, o que acontece no momento em que a vida se aproxima do fim.